Alegria me sustenta, me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Porto seguro da minha vida, Senhor, tu és. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, amados? Estão prontos para ouvir a palavra? Amém? Vai chegar a hora do almoço, meio-dia, e o nosso organismo vai pedir. Amém? Assim também é com o nosso espírito. O nosso espírito, que é o nosso verdadeiro homem, ele também se alimenta. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Esse pão que o corpo precisa, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente corre atrás desse pão natural, porque esse pão natural, ele é tão importante para nós, que se não comermos, nós morremos. É uma questão de vida ou morte. A comida natural. E a gente corre atrás desse pão. A gente trabalha, a gente se esforça. E eu creio que a primeira necessidade suprida é a comida, porque entre roupa e comida você prefere a comida ou não? Se for para decidir. É tão importante esse pão natural, que a gente se esforça, a gente faz curso, a gente quer melhorar de vida, para melhorar também a mesa. Agora, Jesus disse: olha, esse pão natural é importante, mas o homem não pode viver só desse pão. E tem muita gente que vive só desse pão. O homem não é só corpo. Feijão, arroz, carne, isso fortalece e alimenta o corpo. Mas o ser humano não é só corpo. O ser humano, ele é um espírito. E comida natural não alimenta o seu espírito. Comida natural alimenta o seu corpo. Então é necessário para o nosso espírito não um alimento natural, mas um alimento espiritual. Por isso que Jesus disse que o homem deve se alimentar também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos reconhecem aqui que Deus é um ser espiritual? Então tudo que sai da boca de Deus é espiritual. E esse é o nosso alimento espiritual. E o irmão veio falar que às vezes nós alimentamos o nosso corpo 3 vezes ao dia. Tem gente que alimenta mais, mas o básico é 3 vezes ao dia a gente alimenta o nosso corpo. E para alimentar o nosso espírito, a gente dá um lanche frio no domingo à noite. E depois nós estamos sofrendo consequências e não temos força para enfrentar, porque na verdade nós estamos nos alimentando espiritualmente. O seu espírito, o meu espírito, precisa tudo que é a palavra de Deus. Eu vou te dizer, depressão se cura com carne e arroz. Depressão se cura com a palavra. Amém? Aleluia. Eu estou dando apenas um exemplo. A pessoa pode estar forte fisicamente, mas emocionalmente ela pode estar lá embaixo. Por quê? Ela está alimentando o seu corpo devidamente, no entanto, talvez não esteja alimentando o seu espírito devidamente. E isso afeta as suas emoções. E a gente vê pessoas em processo de depressão, pessoas depressivas. Mas eu vou dizer, uma pessoa que se alimenta da palavra devidamente, ela nunca vai cair em depressão, porque o seu espírito vai estar só fortalecido e suas emoções vão estar equilibradas. Amém, amado? Então, às vezes, a gente começa a passar por consequências na vida e fica perguntando a Deus por que está passando. Mas nós não queremos avaliar como está o nosso estilo de vida. E quando as coisas começam a acontecer, geralmente a gente culpa pessoas, a gente, Deus, mas a gente nunca quer se avaliar e dizer, mas fui eu mesmo. Fui eu que deixei de me alimentar. E por causa da falta de alimento,
você tomar decisões erradas, e toda decisão traz uma consequência. Mas repreende-se. Deus sempre vai estar nos motivando para que o tempo seja agora para a gente nos erguermos. Amém? Então hoje nós vamos ter um alimento, e você deve estar desejoso, como você pode estar desejoso agora pela feijoada. Com Deus tudo é muito bom. Amém? Aleluia. É bom esse alimento natural com Deus, e é bom esse alimento espiritual com o Senhor. Hoje pela manhã nós vamos trazer algo que Deus colocou no meu coração para a gente ficar bem entendido pela palavra qual o papel de Deus e qual o papel do diabo. Amém? Nós temos um reino de luz e existe o reino das trevas. Deus governa o reino de luz, o diabo governa o reino das trevas. Amém? Deus não pode governar o reino das trevas, porque em 1 João diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que você entende por treva? Ou o que você entende por nenhuma? Nenhuma é o quê? Nenhuma é nenhuma. Não existe, vamos dizer assim, usar o nosso linguajar, um pingo de trevas em Deus. Amém? Deus não se associa com as trevas, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é taxativo para a palavra. Mas nós encontramos um versículo em Isaías dizendo assim, Deus falando, Deus diz assim: eu crio as trevas, eu faço a luz e crio as trevas. Como entender isso? Será que a Bíblia está sendo contraditória? Porque Deus diz: eu crio as trevas, mas na 1 João diz que nele não há treva nenhuma. Como é que você cria o que você não tem? Amém? Se não existe treva em Deus, Ele não pode criar trevas, porque você não cria o que você não tem. Quantos sabem disso? Você não pode dar o que você não tem. Amém? E como entender esse versículo? Eu crio trevas. Definição de trevas. A definição de trevas é essa: ausência de luz. Quando existe ausência de luz em um lugar, ali se criou trevas. É a ausência da luz que cria trevas. Amém? Olha, à noite, se você vier aqui, as luzes vão estar acesas. Amém? Luz. Mas se apagarmos as luzes aqui, o que é que se cria quando apaga as luzes? Trevas, fica tudo escuro. Amém? Então, vocês podem estar aqui hoje à noite, as luzes vão estar ligadas à luz, e eu posso provocar a criação das trevas. Como? Desligando os interruptores. Amém? E aí, a ausência de luz vai formar trevas. Então, como é que Deus cria trevas? Na ausência dele. Porque Deus é luz e não há nele trevas. Então Deus não cria trevas por algo que sai dele mesmo. Amém? É a ausência de Deus, ou a ausência da luz, que cria trevas. Amém? Aleluia. Precisamos entender isso. Quando nós pecamos, nós nos separamos da luz. Nós nos separamos de Deus. O que ficou em nós? Trevas. Não é assim? E Jesus disse: eu sou a luz dos homens. Por quê? Porque os homens estavam em trevas. E por que estavam em trevas? Por causa da ausência de Deus. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus.
E na ausência de Deus, o que se cria é trevas. Quando o homem pecou, Deus se ausentou, teve que se ausentar do homem, e aí o homem se tornou trevas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele veio como luz dos homens, e todos aqueles que andavam em trevas agora podem andar na luz, porque quando entra no coração do homem, a luz entra e as trevas são dissipadas. Então precisamos saber quem está promovendo luz e quem está promovendo trevas. A gente vê muita coisa acontecendo, tanto de luz como de trevas, tanto de vida como de morte, como gente que está promovendo isso. Amém? Aleluia! Precisamos entender. E a gente já entendeu que de Deus não sai trevas. Amém? Porque Ele é luz. Imagina se Deus fosse trevas, Ele estava perto. O que seria de nós? Gente, se Deus é o nosso problema, a gente está perto. Não, Deus não é o seu problema, Deus é a sua solução. Deus sempre trabalhou para trazer solução. Deus sempre trabalha para trazer solução. Não havia solução para o homem. Deus trouxe Jesus como solução. Deus sempre trabalhou para a solução. Agora, Deus estabeleceu princípios. E Deus, Ele honra esses princípios que Ele mesmo estabeleceu. Tudo aquilo que está na palavra, o princípio de Deus, Deus vai honrar. E a gente precisa honrar, porque Deus não vai abrir mão dos seus princípios. Não é Deus que vai ter que se enquadrar no nosso estilo de vida. Somos nós que nos enquadramos no estilo de vida de Deus. Vamos deixar desse, eu acho que deve ser assim, eu acho que Deus devia fazer assim. Não é eu acho que Deus devia fazer, não. Deus já estabeleceu, Ele é mais sábio que nós, está certo, está perfeito. Mas a gente fica era para Deus fazer assim. Era para Deus fazer assim. Gente, Deus é perfeito. Tudo que Ele estabeleceu é perfeito. E a gente só se enquadrar naquilo. Aquilo que Ele estabeleceu. Porque Deus vai honrar a sua palavra. Eu ouvi uma frase do ministro e não fico chocado com isso. Ele disse assim, eu entendi. Deus não honra os seus filhos. Vou dizer para você, Deus não honra os seus filhos. Deus honra a sua palavra. Porque Deus não vai poder honrar um filho que está fora. Amém? Um filho que quebrou princípios da palavra, seja que área for, Deus não pode honrar aquele filho naquela área. Porque Deus honra acima de tudo a sua palavra. Um filho que honra a palavra é honrado por Deus. Então, temos princípios. E às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e acha que vai acontecer de todo jeito. Porque Deus prometeu, então vai ter que acontecer. Ei, não é assim? Deus promete algo a mim, a você, mas nós temos que andar no caminho onde essas promessas vão se manifestar. Porque se eu me desviar desse caminho onde as promessas de Deus vão se manifestar, essas promessas nunca vão se cumprir. E tem muito crente desviar com esse fundamento. Não, Deus tem promessa para mim que todo jeito vai ter que acontecer. Vai morrer e não acontece. Porque Deus honra a sua palavra. Amém? Aleluia. Deus vai honrar a sua palavra. E precisamos andar na palavra. E a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 5, que os mandamentos de Deus não são penosos. Às vezes mas como é difícil ser crente, como é pesado ser crente, ouvindo, azar. Não é nada de pesado ser crente, não. Pesado é viver sem Deus nesse mundo, meu irmão. Ser crente é luxo. Ser crente é bom demais. Não tem peso em ser crente, não. Sabe por quê? Porque
Bíblia com Deus, a gente tem a graça de Deus para nos assistir. A gente tem a unção, tem o poder de Deus, tem o amor, tem a bondade, tem a justiça de Deus. Tudo a nosso favor. Como é que é pesado ser crente? Não. Pesado é viver sem Deus num mundo como esse. Você não concorda comigo? Então diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Eu vejo algumas pessoas dizendo, Deus é, mas Ele é justiça, como se a justiça de Deus tirasse a qualidade de bondade dele. Não, Ele é bom e justo. Uma qualidade não retira a outra. Porque quando alguém diz assim, ou nós dizemos assim, Deus é bom, mas é uma condição adversativa. É como se agora eu contrariasse a qualidade de bondade de Deus com uma outra qualidade, que é a justiça. Mas olha, as qualidades de Deus estão no mesmo nível. Ele é bom, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso, aleluia, Ele é justo, Ele julga, está tudo no mesmo nível, uma qualidade não tira a outra. Amém. Uma qualidade de Deus não anula a justiça de Deus, não anula a sua bondade. Como é bom conhecer o caráter de Deus. E a Bíblia revela o seu. Amém? Paulo, ele ministrou para um rei. E a Bíblia diz que ele ministrou sobre justiça, domínio próprio e juízo. 3 coisas, 3 assuntos. Que o rei entendeu esses 3 assuntos. Agora veja, ele ministrou justiça e juízo. Justiça e juízo são diferentes. Amém? Aleluia. A justiça de Deus, meu irmão, é a nosso favor. Em Cristo Jesus, somos a justiça de Deus. O juízo é o julgamento de Deus sobre o pecado. E essa terra está fadada a um juízo de Deus, a uma sentença de Deus como juiz. Amém? Está vindo sobre a terra. Agora, quando o juiz aplica ou aplica uma sentença, não quer dizer que ele é mau. Amém? Não quer dizer que ele tem trevas, que ele desejava aquilo nas pessoas. Um juiz natural, um juiz daqui, da comarca de Campina Grande. Existem leis, e quando se pega uma lei, existe uma sanção, uma sentença condenatória para ele. O juiz natural aqui na terra, ele recebe as informações daquele crime, as provas. Amém? Existe a defesa, existe a acusação, tudo baseado no crime que foi feito e nas provas. No final, esse juiz aplica uma sentença baseada numa lei já estabelecida. E quando o juiz aplica uma sentença, não quer dizer que ele é mau. Amém, amado? Ele apenas executou uma sentença que estava em poder dele, ou no dever dele aplicar a alguém que cometeu um crime e que havia uma sentença para ele. Amém? Esse juiz é mau que faz isso? É mau, gente? Não. Não dá para falar. A Bíblia, o Código Penal, matar é crime. Depois vem as sentenças. Está lá as sentenças na lei. Amém? E quando alguém comete, existe uma lei dizendo que aquilo é crime. Agora, nessa mesma lei, existe uma sentença para esse crime praticado. E existe uma pessoa, que é chamada juiz de direito, que vai aplicar aquela lei sobre o crime cometido. E quando o juiz, no final, aplica a sentença,
sentença, 30 anos de prisão, ele está aplicando baseado numa lei e que alguém fez. Isso não quer dizer que o juiz é ruim, é mau. A mesma coisa é com o Senhor. Existe lei do Senhor e existem sentenças caso se quebre aquela lei. E Deus, como juiz, vai aplicar um dia, amém, a sentença, que é o juízo de Deus, o julgamento de Deus, sobre aquilo que foi quebrado, desrespeitado por uma lei que Ele mesmo estabeleceu. A Bíblia diz que a alma que pecar morrerá. Isso é uma sentença. Isso é uma lei estabelecida. Amém. Agora existe outra lei. Essa alma que pecou, se reconhecer Jesus como Senhor, os seus pecados serão perdoados. Logo, se estão perdoados, não existe mais sentença condenatória para aquela pessoa. Aleluia. Amém. Deus trabalha para fazer solução para nós. E a gente precisa entender o caráter de Deus, compreender o caráter de Deus, porque nesses últimos dias que estão acontecendo muitas coisas sobre a terra, esse caráter de Deus está meio nebuloso, porque tem gente que acha que é Deus que faz. Eu fico perguntando, rapaz, se é Deus que faz, o diabo está só assistindo. Faz a tua vontade. Se é tudo Deus que faz, então o diabo está só assistindo e Deus está fazendo a vontade dele. Mas abre aí João capítulo 10. Isso é uma boa aula. Se a gente entender isso, o reino você aprende sobre o caráter de Deus, você aprende também sobre a justiça de Deus. Amém. Aleluia. Quando você compreende o caráter de Deus, a sua vida espiritual não é mais a mesma. Aleluia. É Marcos 10 diz assim, é Jesus falando. João. Foi o que eu disse, João. O ladrão vem somente para roubar, matar eu vim para que tenha vida e vida e a tenham em. Eu sou o bom pastor. Amém. Veja Jesus definindo os padrões. Isso aqui não é palavra minha. Isso aqui está escrito. Jesus falou. Jesus ensinou. Jesus disse, o ladrão. Ele estava se referindo a uma outra pessoa. E ele revela para nós o que esse ladrão veio fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Papel de filho. É um ladrão que faz isso. Então, eu posso dizer, e você pode concordar comigo, que tudo que rouba, que tudo que mata, que tudo que destrói é um ladrão que faz? É. Jesus não disse que o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Jesus deixou bem definidos os papéis. E ele disse, eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida. Gente, destruição causa vida. Causa vida, destruição. Então, se Jesus está destruindo, ele está se contradizendo. Porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Jesus promove vida. Jesus veio para promover construção e não destruição, porque
Se o ladrão causa morte, Jesus veio causar vida. E se você ler os evangelhos, por onde Jesus passou, ele causou vida e nunca destruição. Jesus restaurou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus alimentou pessoas. Jesus, ele demonstrou para o que veio e promoveu vida. Se ele quer conhecer Deus, olha para Jesus. Jesus, Filipe disse: Senhor, nos mostra o Pai. Jesus disse: Filipe, eu estou com você. Quem vê a mim, vê meu Pai. Quer conhecer Deus? Pega os evangelhos e conheça Jesus. Pelos evangelhos, pelo que está escrito, e você vai ver Deus. Jesus disse: tudo que eu falo é o que eu ouço o Pai falar, e tudo que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer. Gente, quer conhecer Deus? Conheça Jesus pelos evangelhos. Na Bíblia tem um relato: o último lugar onde Jesus não realizou foi na sua própria cidade. Não, na realidade ele realizou poucas curas e nenhum milagre. Na sua cidade. Sabe por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Por quê? Aquele povo começou a dizer: isso é filho de José, o carpinteiro. Nós conhecemos a mãe, nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs. Naturalizou incredulidade. Não creram em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que cura, aquele que veio para dar vida. Eles não querem naturalizar que isso é filho de José. Por isso que não houve milagres lá. Mas onde Jesus chegou e havia expectativa dele, disse que todos eram curados. Então, cura é da vontade de Deus. Amém. Cure na vontade de Deus por homem. Porque Jesus fez isso, dizendo: olha, eu faço o que eu vejo ele fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então tudo que Jesus fez era a ação do Pai em Jesus, através de Jesus, para que eu e você conhecesse a Deus. Amém. Então Jesus curou. Amém? Jesus curou de várias formas. Como chegou para ele e disse: se tu queres, tu podes me curar. Aquele homem, ele tinha certeza que Jesus podia. Ele só não tinha certeza se Jesus queria. Ele não conhecia a vontade de Jesus. Por isso que ele ficou na dúvida: se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse: fica ali. Gente, eu não preciso mais perguntar a Jesus se ele quer me curar, porque ele já deu resposta há 2000 anos atrás a uma pessoa que fez essa mesma pergunta. Agora, você acha que ele deu essa resposta só àquele leproso? Ou ele dá essa resposta para todos que se encontrem no quadro com esse incrédulo da cura? Porque se foi só para aquele homem, a gente pode dizer: Jesus fez a certa pessoa, mas ele não faz. Se ele deu resposta àquele leproso, essa resposta é minha e sua. O sintoma de enfermidade é para mim. Eu já dei a resposta. Ele tem que curar. Eu só vou exercer fé agora, para que esse poder me alcance. Amém. Então Jesus veio revelar o Pai. E Jesus deixou os papéis bem definidos. O ladrão mata, rouba e destrói. Jesus promove vida e vida com abundância. Esse é o papel de Jesus. O ladrão aqui se refere ao diabo. Satanás significa inimigo de Deus.
destrói, tudo que mata, amém? Tudo que traz morte tem um autor. Amém? E a gente não pode achar que Deus está associado com o diabo para cometer essas coisas, porque a Bíblia diz lá em Coríntios que não há associação entre os incrédulos, não há associação entre o crente e o incrédulo, não há associação entre Cristo e o maligno. Deus não se associa com o maligno, meu irmão. Amém? Alguns creem que Deus usa o diabo para fazer as coisas. Isso é associação. Se Deus está usando o diabo para cumprir o plano dele, isso é associação ou não? Se associou. Mas a Bíblia diz que Deus não se associa com o maligno. Não existe comunhão. Não pode existir. Não existe comunhão. Deus com o pecado não pode. Por isso que o pecado separa o homem de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o maligno. Amém. Eu ministrei aqui sobre Jó. O que aconteceu com Jó? E as pessoas, às vezes, nós pegamos o versículo e isolamos o versículo e achamos que era Deus falando. E quando a gente vai ler o contexto, não foi Deus que falou aqui, foi alguém. O servo chega para Jó e Jó chega para Jó e diz: fogo de Deus caiu do céu. Quem falou aquilo foi o servo. Não era Deus falando. Não sabe aqui que na Bíblia não é só Deus que fala. O diabo também fala na Bíblia, sabe? Ele não pegou Jesus. Ele não falou. Nós temos que estudar direitinho. Porque senão a gente vai criando doutrinas. E não é a doutrina da Bíblia. Foi o servo que disse: fogo de Deus caiu do céu e destruiu. Aí o que é que se usa? A gente usa muitas vezes. É que Deus está destruindo. Porque aquele fogo que caiu do céu era de Deus, baseado na palavra que nos serve. O entendimento dele naquele instante era que era Deus. Mas se nós lermos capítulos antes disso aí e vemos o diálogo que Deus teve com Satanás, quem trouxe aquele fogo foi o diabo. Porque o diabo disse para Deus: olha, toca eu. Deus disse: não, você toca. Eu permito que você toque. Não era Deus tocando. Era o diabo que tocando. E alguém pode dizer: ah, mas ele permitiu. Ei, gente, permitir não é o mesmo que concordar. Às vezes Deus permite algo, mas ele não está concordando com aquilo. Ele permite porque existe uma legalidade estabelecida. E Deus é legal. Estava conversando com uma tia minha, ela me conhece. Ela disse: permitir não é mesmo. Ela disse: é. Não. Você é parte do povo. A senhora permite? Permite. Concorda? Então permitir também é concordar. Porque ela permite que os filhos vão para parte do povo? Porque eles já têm idade para tomar decisão e ela não tem mais domínio sobre a vontade deles. Agora ela não concorda. Assim é Deus, meu irmão. Tem coisas que são permitidas por causa das nossas decisões que tomamos fora da vontade de Deus. E aí depois a gente está acusando o Senhor. E aí a gente está dizendo: não é verdade, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E a gente não vê que muitas vezes foi uma desobediência nossa. Deus tinha falado antes e a gente entrou naquilo. Aí depois o problema veio. Foi Deus que permitiu o problema para que vocês se matem. Gente, Deus não precisa desse tipo de administração. E espere os problemas chegarem para administrar. Uma boa administração trabalha para que o problema não se estabeleça. Essa é uma boa administração. Trabalha a prevenção,
Deus trabalha com prevenção conosco. Sabe que Deus define a gente, mas está conosco ainda a decisão de aceitar o que Ele preveniu ou não. Então os papéis estão bem definidos aqui. O ladrão veio para fazer tal coisa, Jesus veio para fazer e promover a vida. Nunca esqueça disso. Amém? Vamos adiante um pouco. Eu queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ficar bem mastigado isso, certo? Isso aqui é importante. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3, a começar do 3 de 1 Tessalonicenses do Novo Testamento. Diz assim: pois a nossa exortação não procede em engano, nem por peso, nem se baseia em dor. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o que, gente? O que é que está escrito na tua Bíblia? Quem pode falar mais alto aí? O que é que está escrito? Que prova o quê? O nosso coração. Deus prova o quê? Eu vou perguntar de novo. Nós, José, você, vamos participar do processo. Deus prova o quê? O nosso coração. Está escrito, gente? Deus que prova o nosso coração. Coração significa, representa o seu espírito, o espírito humano, esse coração que bom Deus santo, é o seu homem interior, o seu espírito. Deus prova o nosso coração. Vamos pegar mais um versículo, amém? Para a gente ficar mais confiante nisso, que Deus é quem prova o coração. Em Provérbios 17:3. Fica atento, não deixa o sono tomar conta, porque na hora da feijoada não vai ter sono não. Então nessa hora a gente controla o sono. Provérbios 17 diz assim: o crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas as corações provam o Senhor. Amém? Deus prova. Provar significa testar. Deus prova o seu coração. Isso se refere à condição do coração. Deus prova a condição do coração de cada um. Deus testa o seu coração. Aí eu vou dar um exemplo de um teste do coração. Amém? Não vou abrir lá que não vai dar tempo. Você conhece a história. Abraão. Deus provou o coração de Abraão. Deus não provou ali a fé de Abraão. Ele provou o coração. Como foi que ele provou? Abraão não tinha filhos, e Deus prometeu que através de Abraão seria descendência. E nasce um filho chamado Isaac, o filho da promessa, né? A descendência. E em certa altura da vida de Abraão com seu filho Isaac, Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac. Foi um pedido de Deus a Abraão, que tinha Isaac como filho. O que é que Deus estava fazendo? Provando o coração, a condição do coração de Abraão. Ele não estava provando a fé de Abraão. Porque nesse caso, a fé se refere à posição. Existe provar a fé e provar o coração. Provar o coração é igual a provar a condição do coração. Provar a fé é igual a provar a posição
Deus prova o nosso coração. Quando Deus pede algo a você que é contra a sua vontade, aonde do seu coração? Sabe aqui que a vontade de Deus, a nossa vontade nem sempre vai estar em linha com a vontade de Deus, mas é para a gente estar firmado. Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Vai haver horas que Deus vai pedir algo para a gente, que é muito fazer, que é contra a nossa vontade, contra aquilo mesmo que a gente já estabeleceu na nossa vida, mas Deus está dizendo, faça assim, ou está pedindo algo a gente. Sabe o que é isso? Provando o coração, provando a condição do nosso coração. E quando Deus provou a condição do coração de Abraão, se revelou a fé. Amém? Quando ele provou o coração, quando Deus prova o coração, vai se revelar. Ele pediu algo a Abraão, e a atitude de Abraão revelou a fé. A obra de Abraão revelou a fé que ele teve. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele estava pronto para sacrificar. Aí, abre lá em Hebreus capítulo 11. Acompanhe na sua Bíblia, viu? Hebreus 11, 17. 11, 17 de Hebreus. Abre a tua Bíblia. Diz assim: começa dizendo o quê? Pela fé. Amém. Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja em Hebreus revelando o que aconteceu lá com Abraão, pela fé. Quando ele foi posto à prova, ele agiu conforme a sua fé. Ele ofereceu. A fé sem obras é a fé sem ações correspondentes. A ação de Abraão revelou a fé dele. Deus pediu algo para ele que ele não queria. Quem queria oferecer seu filho? Sacrifício. Mas Deus estava provando o coração. Amém. E pela fé, quando ele foi provado, ele conforme. Vou dar um exemplo de provar o coração. Jesus fez isso. Vou falar aqui, mas você pode encontrar, eu vou te dar referência e você, esse é o dever de casa. Aqui está com uma escola, certo? Marcos capítulo 10, anote aí, de 17 a 21. Você vai encontrar algo, amém? Como um jovem rico que veio até Jesus, perguntando como poderia ser salvo, ou ter a vida eterna. Jesus disse para ele: cumpre os mandamentos. Aí ele começa a dizer: não, eu já cumpro, desde a minha mocidade, desde a idade, eu já cumpro os mandamentos. Aí Jesus disse assim: ó, só te falta algo. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres. O que é que Jesus estava fazendo ali, gente? Fica provando o coração, a condição do coração daquele jovem. Diz que ele saiu entristecido com essa proposta. O que foi que revelou aí? A condição do coração dele. O coração dele estava cheio dos bens e de riquezas. E quando Jesus prova, diz: dá tudo quanto tens. Amém. Aí se revelou a condição do coração daquele jovem. E Jesus não estava provando a fé dele, Jesus estava provando a condição do seu coração. E a atitude dele revelou como o coração dele está.
Isso quer dizer que o jovem não foi salvo. Podemos afirmar que ele não foi salvo. Diz que ele só saiu entristecido. Amém? Então, Deus prova o nosso coração. Amém? Agora, vamos ver quem prova a nossa fé. Amém? Vamos ver quem prova a fé. Quem faz teste da nossa fé. Abre 1 Tessalonicenses 3:5. 1 Tessalonicenses. Volta mais aí. 3:5. Não. 3:5. 1 Tessalonicenses. Acompanha comigo. Diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa. O estado de quê, gente? O que foi que Paulo disse? Olha, eu mandei pessoas ir aí, os Tessalonicenses, para eles indagarem a você a respeito do estado da vossa, diga, fé. Ele não estava falando do coração, ele estava falando agora, diga, fé. O estado da fé deles, a posição da fé deles, como é que estava? Por exemplo, o receio de Paulo. Foi por isso, vou repetir, que não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o que, gente? Vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor ou o nosso trabalho. Quando Paulo fala sobre o teste da fé, ele diz: eu temo que o tentador. Eu posso relacionar Jesus com o tentador, gente? Temendo que o tentador provasse a vossa fé. Eu vou parafrasear. E o meu temor era que o diabo, o tentador, provasse a vossa fé, e o nosso trabalho junto a vocês tivesse sido, ou seja, vocês caíram da fé. Por isso que Paulo mandou indagar o estado da fé deles. Agora ele revela algo. Qual era o temor? Que o tentador provasse a fé deles e o trabalho de Paulo tivesse sido. Mas aí veio uma resposta, uma notícia. Veja aí. Agora, porém, o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo boas notícias do que, gente? Da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como aliás também, nós a vós. Eu não sei se você percebeu que esse versículo revela quem tenta a fé. Paulo não disse: olha, eu tenho que Deus prove a fé de vocês e o trabalho da gente vai ser de bom. Não, ele disse tentador. Os papéis estão bem definidos, estão separados. O diabo quer roubar a tua fé. O diabo vem, o tentador vem para roubar a sua fé. Com o quê? Com o próprio testando. Porque quantos já foram testados na fé e caíram? Não é assim? Quem testa? Diga, o tentador. Alguém pode perguntar: quem é o tentador? Você viu que nesse livro aqui faz distinção entre coração e fé. Deus prova o coração. O tentador prova a fé. Por que ele prova a fé? É roubar a sua fé. Vamos ver quem tenta. Se você não está com certeza de esse tentador, amém? Talvez seja Deus o tentador. De maneira alguma seria, porque a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não tenta ninguém, e Ele mesmo não só pode ser tentado pelo mal. A Bíblia fecha as coisas, a Bíblia costura e fecha toda a brecha que a gente poderia dar. Não, mas o tentador pode ser Deus. Não, Deus não tenta ninguém.
ninguém. Lê Tiago que você vai encontrar lá. Deus não tenta ninguém. E Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Abre Mateus capítulo 4. Deus é o nosso problema, estamos perdidos. Deus é a nossa solução. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Está certo aí mesmo? Ele foi tentado por quem? Não foi por Deus, não. Ele foi levado para o deserto. Não foi para ser tentado por Deus, não. Não, disse que foi tentado por Deus. Os papéis estão bem. O tentador não é Deus, é o diabo. E Jesus passou por isso. Amém. Então, quando Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele estava com receio que o tentador é o diabo. Ele disse, eu estava com receio que eles provassem, que o tentador provasse a nossa fé. Gente, isso ficou claro demais para mim. Deus prova o coração, o diabo prova a fé. Para quê? Para roubar a nossa fé. Agora, quando o diabo tentou Jesus, e se ele tentou Jesus, ele tenta você também. Veja como Jesus reagiu. Gente, Jesus reagiu firme. O diabo vem provar a nossa fé, mas ele tem que encontrar uma resposta nossa. Ele tem que encontrar um posicionamento de fé nosso. Quando ele tentou Jesus, Jesus disse prontamente: está escrito. Ele tentou Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus se posicionou em fé, dizendo: está escrito. Jesus estava revelando o que ele cria e se posicionou na fé, porque Jesus não se rendeu aos apelos do tentador. E quando você não se rende aos apelos do tentador e permanece na palavra, a sua fé foi provada e aprovada. É você e eu que nos portamos na fé diante de uma tentação. Por isso é importante que você se alimente da palavra, porque fraco na palavra não vai suportar as tentações que vão chegar. Vai terminar em pecado. E em pecado Deus não pode abençoar, porque Deus não abençoa pecado, e pecado tem consequência. Mas cedo ou mais tarde o pecado traz uma consequência. Eu vi André Valadão falando algo tremendo que eu peguei. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E sabe que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, se eu trabalho para o pecado, o salário vai chegar. O salário vai ser pago. Não vale a pena trabalhar para o pecado, porque mais cedo ou mais tarde o salário chega. O pagamento chega, porque estamos trabalhando para o pecado, e o trabalhador é digno do seu salário. Então, se eu trabalho para o pecado, eu vou receber o salário do patrão do pecado. E a Bíblia diz que é morte. E não é só uma morte física, não. É tudo que estava funcionando deixa de funcionar. Morte chega. Tudo que estava bem, de uma hora para outra, tem uma reviravolta. Sabe o que vai acontecer? O morte chegou ali. Sabe o que é? O salário. O salário do pecado está sendo. Porque mais cedo ou mais tarde o salário chega. Porque vai ter que ser. Agora, se você trabalha para Deus, se você trabalha para a santidade, se você trabalha para a retidão, salário não vai mexer. Que é vida.
céus, abusado. Trabalha com o pecado, crente. Trabalha com o pecado e ainda quer o salário dos céus. Deus me abençoa. Deus paga o salário. Pecado. Você recebe um salário do pecado. Quem vai pagar é o pecado. O pagamento é morte. Veja os crentes que se desviam e daqui a pouco começam a acontecer coisas erradas com ele. Foi Deus. Foi Deus não. É o salário pago. Porque senão Deus está fazendo tudo. Deus mata, Deus dá vida. Deus corta e Deus arrenda também. Deus cega e troca a visão. Nunca vi Jesus dizendo: ó, vou deixar você cego para depois lá na frente glorificar a mim. É combinado. Como se Jesus tivesse associado com coisas. Doença está relacionada a trevas ou à luz? Quem pode relacionar doenças aqui à luz? Levante a mão. Agora, quem pode relacionar doenças a trevas? Você concorda? Miséria, você relaciona a trevas ou a luz? Morte, você relaciona a trevas ou a luz? Então, se a Bíblia diz que em Deus não há treva nenhuma, eu posso dizer que em Deus não há miséria. Eu posso dizer que em Deus não há doença. E eu posso dizer que em Deus não há morte. Porque em Deus não há treva nenhuma. Às vezes as pessoas acham que Deus está associado com a morte. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é inimiga. Nunca foi amiga de Deus. Romanos 5 diz que como foi que a morte entrou? Quando um só homem veio o pecado, que foi Adão, e pelo pecado entrou a morte. Morte é inimiga, e é um inimigo que vai ser destruído. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Não, eu não associar, a morte é inimiga. Amém? Agora, o que devemos fazer? Já sabemos que é o tentador que prova a nossa fé. Não é assim? Amém? Pedro diz algo que devemos nos portar diante dessas tentações. Pedro, pelo Espírito, aconselha algo. Abra aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. É 5, capítulo 5, versículo 8. Isso é um conselho para mim e para você. E Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Amém? Aleluia. Sóbrio quer dizer equilibrado. Amém? Nas emoções, no comportamento, discreto, moderado, precisa ser sóbrio. Amém? E ele diz vigilante também. Você tem que estar monitorando. Vigia, monitora. Amém? Tem que estar com os olhos abertos, monitorando a sua própria vida. Ele tem que monitorar a vida dos outros. Mas Deus está chamando para você monitorar a sua. E eu abri. Sede sóbrio e vigilante. Por quê? Ele diz assim: o diabo, vosso que é gente? Nosso adversário. Gente, se o diabo é nosso adversário, ele não pode ser amigo de Deus, não. Deus não pode estar associando com o nosso adversário. Que caráter de Deus é esse? Jogando dos dois lados.
Como dizia lá em Barbacena, lá no Moreno aqui, direto, corta dos dois lados. Deus está bem definido. Deus está bem definido, meu irmão. Deus não joga dos dois lados, não. Adversário para Deus é adversário, inimigo para Deus é inimigo. E ele diz aqui: olha, vosso adversário. Entenda, porque a gente passa por problemas aqui, porque a gente passa por oposição, porque a gente tem um adversário, e esse adversário não é Deus. Se Deus fosse o nosso problema, estaríamos perdidos. O papel está bem definido, meu irmão. Adversário é o diabo, a nosso favor está Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é por você. Deus está bem definido, irmão. Deus é por você. E se Deus é por você, não tem adversário do inferno que possa prevalecer. Está bem definido, adversário é diabo, é Satanás, que significa inimigo de Deus. Agora, ele revela quem é o adversário, mas ele revela também qual a posição que a gente deve tomar diante do adversário ou das suas adversidades provocadas. Ele diz: o vosso adversário. Aleluia. Se ele sobe no entendimento do diabo, vosso adversário, anda em quê? Em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes aonde, gente? Na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo glória, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus vai fazer isso quando eu e você resistir firme na fé. Ele mesmo vai nos fortificar, nos fundamentar, nos aperfeiçoar. Mas tem um posicionamento antes de eu resistir aonde? Firmes na fé. Quem é que resiste? É Deus ou é você? Nós vamos entender. Resistir não é Deus que vai resistir. Ele está dizendo que você resiste. Ele está no derredor querendo alguém para devorar. Veja que não é Deus que está devorando. Tem um que está se lambendo para encontrar uma brecha para devorar. E não é Deus essa pessoa. A Bíblia revela bem claramente o adversário. Qual é o conselho? Seja só vigilante, para não abrir brecha, porque na terra eles resistem na fé. Amém? Lá em Tiago diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é o crente que foge, é o diabo que foge. Quando você resiste na fé. Aí, para fechar, aconteceu isso com Jesus. A gente viu Mateus 4:4. Ele veio tentar Jesus. Jesus resistiu firme na. Como? Está escrito. Diz. Depois, na terceira tentativa, ele fugiu. E depois, a Bíblia diz que ele ia voltar para tentar novamente. Se foi com Jesus, vai ser conosco. Mas quando ele voltar para tentar novamente, você vai estar na mesma posição, resistindo firme na fé. Como é que se resiste firme na fé? Está escrito. É assim que resiste. Se você vai morrer, você vai dizer: está escrito. Não morrer, antes viver e contarei os grandes feitos do Senhor. Você vai passar fome, está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesses dias em que a cidade está passando por violência, quando você chegar na calçada da sua rua,
o ladrão vai me pegar, você vai dizer: está escrito, e o cai do meu lado, desce da minha direita, eu não serei atingido. Eu ando nessa cidade, eu entro e saio nessa cidade, e nenhum mal me ocorrerá, porque está escrito. Vou entrar na tua casa. Não, está escrito: o anjo do Senhor está ao meu redor, ao redor da minha casa. Isso é resistir firme na fé. Acontece tudo. Abre o bocão! Abre o bocão e fala de fé! E ele foge! Abre o bocão. Muita gente passa o que fala. Quando é para falar a palavra, parece que tu está super bom. Só funciona se falar a palavra. Fé é crer no que Deus fala, não é crer no que os outros falam, não é crer no que o BGE fala, é crer que a Bíblia diz e andar naquilo. Essa crise financeira que está aí, ei gente, vamos responder em fé. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Em Cristo não há crise. Isso é resistir a essas coisas. Essa é a irritação. E depois está culpando Deus pela pressão que está passando. Deus já deu a Deus. Resista a essas coisas. Firme na fé. Aleluia. Amém. Crise está aí. A fé não nega. Mas a fé não se submete. A fé se submete porque Deus contraria o natural dela. Está falando de crise. A crise é real. Você pode ser. Amém? Quer dizer, no meio da crise, eu sou o vencedor. Em tempo de crise. Por quê? Aqueles que têm o Senhor como fonte de provisão vão poder dizer no meio dessa crise. Diga assim: crise, só de rir. AP, só de rir. Quem está crendo em Deus como fonte de suprimento não vai ficar ao lado, não. Apesar da crise estar aí, vai dizer: oh, Pai, obrigado. Você é meu superior, independente do que minha carteira diga, independente do que minha conta bancária diga, independente do que minha bolsa diga, você continua sendo a minha fonte de provisão. Os céus financiam a minha vida aqui na terra. Isso é resistir firme na fé. Tiago capítulo 1 diz assim: tem como motivo de toda alegria o passar por várias provações. Parece masoquismo. Você vai ter alegria na dor, alegria na pressão. Porque quando sofre pressão aqui? Só eu? Quero saber o que você está vivendo. O que você está vivendo? Nós vamos sofrer pressão, gente. Tem um adversário. Mas a gente fica: o que está acontecendo? Ei, você tem um adversário. Agora, entenda: esse adversário é derrotado. Alguém derrotou ele. Esse alguém é o Jesus que você crê. É o Jesus que você tem no seu coração e no meu. Já derrotou. Só é se funcionar com Jesus que funciona. Você não tem alegria na provação. Amém? Você anda em alegria quando é provado. Você se posiciona. Porque nenhuma provação, nenhuma pressão traz alegria no seu contexto. Mas a Bíblia está dizendo: tem um estilo de vida. Se alegra. Se move em alegria. Porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Gente, quando a sua fé for provada, aí você já fica vendo o final. A produção disso. O que isso vai produzir? Se você resistir na fé, vai produzir perseverança. Perseverança tem essa completa. É do início ao fim da fé.
Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar, ou seja, maduros, se resistirmos firmes na fé. E quando você se alegra no Senhor em meio a alguma pressão, você só pode entrar em fé. Aleluia. Cadê aquela risada? Olha que a pressão vem aqui. Mas se você começar, a pressão está lá, impressionante. E a geração a pressão pressiona. Está lá. Você, é só o tempo que você se localizar. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha. Mesmo que esse aqui é um exército, você atemorizará a tua oração. Mesmo assim. E vai dominar a terra. E você começa a ficar aqui. Começa a fazer isso. Você começa a dar pressão na pressão. Agora se você ficar lá, contando previnho, e crescer em Deus. Eu vou te dar um conselho. Para de exaltar problema, exalte a palavra. Quando o problema se levantar, não fica aí, pega a fome. Como posso? Ao invés de fazer isso, está passando problema. Caso para mim, eterno preço de glória, seria uma comparação. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não é comparada à glória se revelar. Não há tantas coisas que se vê, mas das coisas que se não vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as coisas que se não vê, elas são eternas. Posicionamento de fé é o melhor estudo de vida. Olha, ele veio provar a fé. Mas a Bíblia diz, 1 João capítulo 5. Versículo que você encontra lá, lendo, dever de casa, e a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não tem nem que é a luta, nem que é a batalha, vai dizer é a vitória. A tua fé é a vitória que vence o mundo. É a vitória, tu fala em luta, tu fala em batalha, e a gente sabe que existe um bom combate da fé, existe sim. Amém? Mas ele já revela como vitória. Ah, minha fé é tão fraca. E a Bíblia dizendo, a tua fé é a vitória que vence o mundo. Quando você for falar com o irmão seu, ajude ele. Você dizer, como é que vai, irmão? E ele disse assim. Dá uma sacudejada. Você está bem? Porque o justo viverá pela fé. Esse é o melhor estilo de vida. Se você vai conversar com o irmão, está dizendo, como se a graça não funcionasse. O irmão chegar para mim, eu vou avisar ele. A vida é assim. A gente passa por essas coisas, eu me passei porque essa história. Tem um problema meu, faz 10 anos, 20 anos eu estou com esse problema. Isso é comum acontecer com os crentes, essa vida pesada, ficar embalhando, quando chegar no céu vai ser. Mas enquanto a gente está aqui, se contenta com a miséria, se contenta com as aflições. Isso é do desígnio do Senhor.
Exalte a palavra. Quando o problema surgir, deixe a palavra maior do que aquilo. Porque a palavra é maior do que aquilo. Agora só vai se tornar se você valorizar. Como? Pela graça, pela graça. Então você está bem. Graça é a capacitação de Deus, irmãos, para fazer o humanamente possível. Você pode fazer o impossível pela graça. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça dele não se tornou coisa de nenhum valor para mim. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Tem graça para você. E graça não é aquela piada que você muitas vezes lá atrás está desopilado. É uma piada para eu ouvir. Você alega com piada? A Bíblia não é uma piada. E tem muito motivo lá para se alegrar. Sabe quando a gente desopila? Eu não adianta você mudar de lugar para desopilar, se você não levar a palavra com você. Porque o lugar pode ser o melhor que der, você vai levando a mesma fraqueza, a mesma limitação. Mas se você vai para um lugar e vai com a palavra, aleluia, é bom demais. Mas a palavra Deus não pode estar fora disso. Olha, amém, amados? Os papéis ficaram bem definidos. A Deus a gente se submete, ao diabo a gente resiste. Agora eu não posso resistir ao diabo se eu não me submeto a ele. Se submeta a Deus e resiste ao diabo, e ele fugirá de nós. Como é que eu me submeto a Deus? Me submetendo à sua vida. Amém, amados? Olha, leve isso para casa, leve no teu coração, vai meditar, vai estudar, pega a Bíblia, pega os versículos, vou falar mais com você sobre isso. Mas para as coisas estão definidas. Quando eu percebo que é algo do diabo, é hora de resistir. Mas quando eu percebo que é algo de Deus, é hora de me submeter. É simples. Amém?